Olá, sejam bem-vindos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema extremamente importante, que é: você sabe qual é a sua doença? E por que que eu decidi falar sobre isso hoje? Eu sou Érica Vitiello de Barros, terapeuta, e tenho atendido muitas pessoas aqui no consultório, trazendo uma série de queixas sobre doenças, dores, mal-estares, que não são identificados em exames médicos. Então eu vou dar um exemplo para vocês de uma cliente minha e vou começar mostrando, deem só uma olhada, no calhamaço de exames médicos feitos durante um ano, sem que nada fosse identificado. Então eu vou dizer para vocês aqui alguns dos exames que ela fez e depois nós vamos conversar por que que isso ocorre. E eu tenho certeza que isso ocorre com muitos de vocês que estão me vendo agora. Essa é uma queixa comum aqui no consultório, tá? Que é: eu vou ao médico, ele não encontra nada, mas eu tenho sempre dores, mal-estares diversos. Então veja, temos aqui endoscopia, temos um exame no útero, porque ela sentia dor, né, na região uterina, região pélvica, tomografia de crânio, tem várias, ressonância de crânio, ultrassons diversos de partes ósseas, musculares, exames de sangue de todos os tipos, exames oncológicos, inclusive, tá? Por quê? Porque havia sempre queixas constantes junto aos médicos. E quando ela chegou aqui, ela veio justamente relatando sobre essas dores, o quanto essas dores a incomodavam e a limitavam, e como ela já estava insatisfeita porque ninguém encontrava nada e que ela tinha muito medo de que em algum momento o que encontrassem, se encontrassem, pudesse já ser uma doença grave em estado avançado, isto é, um câncer, tá? Quando ela comentou comigo que já tinha feito muitos exames, como eu sempre faço aqui, quando eu vou tratar sobre uma doença, né, aqui com as terapias integrativas ou com as análises, eu sempre peço para que o cliente me traga o laudo médico comprobatório. No caso dela, eu queria os laudos não comprobatórios, né, das doenças que ela dizia ter. E eu realmente me espantei com o número de exames que ela trouxe e claramente, diante, né, de tantos resultados, todos negativos, só podia ser um distúrbio, né, um distúrbio mental, emocional. E começamos. Inclusive, ela vinha com o diagnóstico de depressão. Então, ela dizia ser uma pessoa muito depressiva, que já havia tratado, mas que nos últimos anos não estava mais indo ao médico porque nunca tinha resolvido. Então, vamos lá. Primeiro, é importante saber, principalmente você que é terapeuta integrativo, e que atende, né, esses clientes com essas dores que não têm motivos aparentes, né, que não aparecem nos exames, nós temos que fazer todo um trabalho com as emoções e sentimentos dessas pessoas. E foi o que eu fiz aqui com essa minha cliente. Então, óbvio que a gente tem que fazer uma anamnese muito detalhada e uma anamnese constante, isto é, a cada 3, 4 sessões a gente faz uma nova anamnese, porque neste período a cliente pode se lembrar de outras situações que possam tê-la levado então a sentir essas dores. Quando essas dores não aparecem nos exames laboratoriais, nós costumamos dizer que são dores da alma, tá? Nunca que são dores inexistentes, até porque essas dores elas realmente existem e elas realmente ocorrem no
nosso cliente. Elas só não são identificadas nos exames laboratoriais. E afinal, Érica, essas dores são provenientes do que ou de onde? Essas dores, elas são provenientes da nossa insatisfação, tá? Seja ela qual for, seja ela na área que for. Pode ser na área familiar, pode ser na área profissional, pode ser na área pessoal e pode ser também na área íntima, na nossa vida íntima. De repente nós temos uma vida excelente, mas não conseguimos ver isso. E isso não é raro, tá, gente? Nos consultórios. Dá para perceber muito que muitos clientes têm uma visão distorcida sobre a própria vida. Então é muito importante que o terapeuta seja muito atento para identificar essas questões. Então, como é que eu tratei essa minha cliente? Bom, como ela vinha com queixas muito fortes, muito contundentes, e deu nitidamente para perceber que esse emocional dela estava totalmente doente, eu comecei com uma sessão de Reiki, tá? E nessa mesma sessão de Reiki, eu fiz com ela o uso de cristais, né? A cristaloterapia, fiz a cromoterapia e aromaterapia. Então, nessa mesma sessão, na primeira sessão, ela já recebeu tudo isso, tá? E também já saiu daqui com uma receita de floral, tá? Adequado aqui para essa queixa inicial dela. Na semana seguinte, ela voltou, dizendo que teve pouca melhora, que ela só sentiu assim um pouco mais de ânimo, mas que as dores iriam continuavam. Óbvio que continuavam, né? Afinal, ela fez só uma sessão e nós tínhamos aí meses pela frente de intervenção terapêutica, de terapias integrativas. Bom, segunda sessão, repeti, né, as terapias iniciais. Terceira sessão, a mesma coisa. Quarta sessão, ela já volta, já dizendo que estava se sentindo melhor, que ela já estava um pouco mais animada, que ela já estava acordando mais cedo, que ela já se sentia um pouco mais disposta em atividades que antes das terapias ela não encontrava disposição nenhuma. Quando ela chegou para a quinta sessão, eu refiz a anamnese, começamos tudo de novo, fiz as mesmas perguntas e fiz perguntas diferentes, tá? E o interessante é perceber na anamnese que as perguntas que já haviam sido feitas anteriormente tiveram modificação na resposta, tá? E por que que isso ocorre? Porque a pessoa passa a ter uma outra visão sobre o seu problema, sobre a sua queixa, sobre a sua dor. Então, automaticamente, ela revê a sua própria história, tá? Então, ocorre sim de mudar ali a resposta na anamnese. E não é porque ela está tentando me enganar ou ela está com problemas de memória. Não, ela só está tendo agora uma nova visão da sua vida e daquilo que a adoece, né? Que adoece os seus sentimentos. Para resumir e para vocês entenderem como pode ser tratado sim, e com muito sucesso, essas dores que não aparecem nos exames, né? Essas angústias, e mesmo as que aparecem nos exames laboratoriais, essa cliente, ela ficou comigo 1 ano, ela está comigo até hoje, inclusive, tá, gente? Mas ela ficou 1 ano comigo, até que ela tivesse, assim, 80% dos seus sintomas reduzidos. Nossa, Érica, mas então colocar o Reiki, fazer o cristal, a cromoterapia e a aromaterapia já fez tudo isso? Sim, ajuda muito, mas é óbvio, né, que havia aí uma intercalação de sessões nas quais ela podia falar, relatar a vida dela e o que ocorria naquilo. E obviamente que com a minha intervenção profissional de redirecionamento do campo mental, isto é, como é que ela pode agir e pensar.
E não sou eu, gente. O mais interessante da terapia é que não é um terapeuta, isto é, não sou eu que digo, você vai fazer isso, tá? Não, nós vamos fazendo com que o nosso cliente consiga modificar a sua capacidade de pensamento, o seu raciocínio e, consequentemente, as suas ações. E isso vai trazendo melhora, tá? Então, em um ano, ela tinha já diferença, ali sentiu uma diferença de minimização de dores de 80%. Ela ficou comigo também por mais 1 ano e meio, tá, em terapia psicanalítica, para que ela pudesse entender, agora definitivamente, e transformar a sua vida definitivamente, né, através das sessões. E aí nós passamos a ter mais sessões faladas, verbalizadas, escritas, do que no primeiro ano, tá? Porque o primeiro ano nós realmente precisávamos sanar essas dores ou diminuir ao ponto máximo. Hoje, gente, ela só faz aqui comigo terapia de manutenção. Hoje ela já não tem mais essas dores contínuas. Óbvio que ela ainda está em tratamento, então às vezes, diante de uma situação de estresse, de medo, de insatisfação, ela sente alguma dor no corpo, mas hoje ela mesma já sabe como trabalhar o próprio pensamento, tá? Modificar o pensamento negativo para o positivo, dentro, obviamente, que do contexto da vida dela, e já fazer com que essa dor vá embora antes de 24 horas, tá? Essa é uma grande vantagem no tratamento adequado de dor emocional, né? Uma vez identificado o que faz doer, a gente também consegue ter maior controle do nosso pensamento e das nossas emoções, tá? Para que essas dores não ocorram, ou às vezes não são dores, né? Mas são desconfortos, são formigamentos, são cãibras, são dores no peito, são angústias, tristezas inexplicáveis. Então tudo isso a gente consegue trabalhar aqui e trazer uma melhor qualidade de vida para o cliente, tá bom? Se você tem interesse em marcar uma consulta comigo, eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo, ou minhas redes sociais, para você acompanhar melhor o meu trabalho. E se você quer mais informações antes de marcar uma consulta, fique à vontade também, tá? É o mesmo o WhatsApp. E assim você também começa a encontrar aí um caminho mais positivo, né? Uma luz nesse túnel escuro para a sua vida. E eu garanto para você que pode ser demorado, como costumam ser os tratamentos terapêuticos, tá? De médio a longo prazo, mas que eles têm resultados muito efetivos, muito positivos nessa transformação interior, tá bom? Gente, agradeço pela companhia de vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Lembrem-se de curtir, de compartilhar, e quem não está inscrito, obviamente, inscreva-se no canal para receber a todos os vídeos que eu faço com tanto carinho para vocês. Até o próximo vídeo.